Bem, sejam todos bem-vindos à nossa live, onde nós trabalhamos a cada semana um pouco do nosso cotidiano, comportamento, temperamento, personalidade. Nós fazemos isso de uma maneira mais tranquila, mais leve, de uma maneira onde, deixa eu arrumar aqui um pouquinho, de uma maneira onde todas as pessoas possam compreender sem dificuldade aquilo que nós vivemos. Tem algumas pessoas novas que estão começando agora e por isso eu quero dizer que nós vamos passo a passo, nós pegamos um tema, destrinchamos esse tema até o seu início, meio e fim, e depois começamos um novo tema, sempre dentro das emoções, sempre dentro do nosso comportamento, da nossa psique, do nosso temperamento. Então, às vezes eu trago um tema que está relacionado à nossa personalidade, e a nossa personalidade, ela tem a característica, eu brinco sempre, que é como se nós tivéssemos 3 RGs, aquilo que eu sou, aquilo que eu penso que eu sou e aquilo que o outro pensa que eu sou. Então nós sempre, como nós vivemos em sociedade, nós sempre seremos nós mesmos e nós sempre vamos ocultar alguma coisa de nós para o outro, por medo, por receio, por segurança, não importa o motivo que leva nós ocultar algumas coisas, alguns traços de nossa personalidade. Isso fica muito claro e muito evidente quando nós estamos na conquista para um relacionamento. Então, quando a pessoa está enamorada de outra pessoa e ela começa a conhecer essa pessoa, ela vai mostrar só o seu lado virtuoso, o seu lado bom, o seu lado feliz, só o seu lado de luz. E o lado das sombras, o lado das não virtudes, ela vai ocultar, porque se ela mostrar logo de início a sombra e a luz, pode ser que ela não conquiste aquela pessoa que ela está, que é o objeto do seu amor, que ela está desejosa, que ela quer para ela. Isto vale para o trabalho, isto vale para amigos, para relacionamentos, para todos os lugares, para instituições religiosas. Em todos os lugares que estivermos, nós vamos ocultar essa parte mais profunda da nossa personalidade. Nós ocultamos essa parte mais profunda da nossa personalidade por consciência ou por inconsciência. Nós ocultamos quando é assim, eu tenho consciência do que eu sou e eu preciso guardar, eu preciso esconder. Eu não tenho consciência, muita consciência, e mesmo assim eu sinto que devo guardar, que eu devo proteger. Quanto mais nós conhecemos de nós mesmos, quanto mais nós entendemos a nossa personalidade, menos receio nós teremos de atuar com a outra pessoa. Essa atuação que nós fazemos com a outra pessoa, não importa qual pessoa e nem em qual situação que nós estamos, nós chamamos de persona. Essa persona é aquela personalidade, aquilo que eu penso que eu sou. Então, neste momento, eu gosto de uma pessoa, mas não gosto, vou dar um exemplo figurado. Eu gosto muito da minha amiga, mas eu não gosto muito do esposo da minha amiga. Então, para minha amiga, eu sou mais aberta, eu sou mais leve, eu sou mais tranquilo. E para o esposo da minha amiga, nem tanto. Por que nem tanto? Porque o meu amigo, essa pessoa, eu não me sinto à vontade. Então eu vou representar, e essa representação vem na cortesia. E qual lugar que nós vamos usar a cortesia, o verniz da educação, a forma social de se portar?
no supermercado, no banco, na farmácia, no shopping, em qualquer lugar que nós estejamos, nós vamos utilizar essa forma cortês, essa forma educada, e essa forma, então, ela é uma persona, aquilo que eu estou criando, aquilo que eu estou mostrando. Eu estou mostrando só um lado da minha faceta, da minha face, é disso que quer dizer. O que o outro pensa que eu sou, ele está relacionado com a atitude de como nós vamos agir ou reagir de acordo com a ação da outra pessoa. Aqui é um caso muito interessante, porque nós fazemos uma coisa, projetamos uma coisa, desejamos uma coisa, e que quando nós fazemos isso, nós projetamos a nossa imagem, nós projetamos a nossa ideia. E quando nós projetamos a nossa imagem, a nossa ideia, nós estamos projetando da nossa personalidade, aquilo que eu sou, somado com aquilo que eu penso que eu sou, junto. A pessoa, a outra pessoa, vai pegar isso que nós projetamos e vai ter uma ideia, vai fazer uma conclusão, e ele vai ter uma ação ou uma reação diante daquilo que nós projetamos. Qual que é o grande problema? Que muitas vezes nós deduzimos que a outra pessoa pensou ou vai fazer uma coisa diferente com relação a nós. Deixa eu dar um exemplo. Então, eu estou num lugar, eu estou num encontro, numa festa de aniversário, por exemplo. E é uma festa de aniversário de adultos, porque para ter bebida alcoólica tem que ser uma festa de aniversário de adultos. Apesar que, entre parênteses, no Brasil é bastante comum festa de aniversário de criança também ter bebidas para adultos. Mas, em geral, festa que tem bebida alcoólica são festas de adultos. E eu estou numa festa, estou figurando isso, pelo amor de Deus. Eu estou nessa festa e eu bebo um pouquinho demais, e eu danço, eu brinco, eu faço imitações, eu dou um show à parte nesta festa. No outro dia eu fico assim, ai, fulano, beltrano e ciclano estava nesta festa. O que essas pessoas vão pensar de mim? Elas vão deduzir isto ou aquilo. Ai, meu Deus, que vergonha. Deve estar projetando um monte de ideias negativas sobre, fazendo mil caraminholas, elucubrando coisas que eu nem... A pessoa nem está pensando em você. A pessoa está completamente desligada, não está nem aí se você dançou, cantou, imitou, se você fez alguma coisa. A pessoa não projetou nada, mas você construiu todo um processo emocional em cima das suas deduções. Você fica mal, fica inseguro, fica preocupada, fica roendo unhas, deduzindo mais e mais coisas, desequilibrando as suas emoções, e nesse desequilibrar das suas emoções você começa a sentir-se mal. E é comum e natural a gente dizer, eu estou sentindo-se mal porque eu encontrei com Beltrano, e todas as vezes que eu encontro com esta pessoa eu fico muito mal. Pessoa às vezes nem tem nada a ver. Gente, tem casos que tem a ver sim, mas no caso que eu estou figurando aqui não tem nada a ver. É você que está com as suas deduções, a projeção do que o outro pode pensar de mim, o que ele pode sentir, fazendo essa argumentação, criando em torno de você um campo energético que vai te causar alguns danos físicos. Na psicanálise, a gente vai dizer que vai sintomatizar no seu corpo através de ansiedade, crise de pânico, tremores, taquicardia, diarreia, enxaquecas,
ter uma série de coisas que pode acontecer devido a essa descarga emocional que você criou, que você fez. Então, todos nós podemos fazer isso. Sônia, você escapa disso? Não, não escapa. Nós somos pessoas, nós somos seres emocionais. E nós estamos sempre lidando com esses três personagens. O que eu sou, o que eu penso que eu sou, e o que o outro pensa de mim através daquilo que pensa que eu sou, através daquilo que eu projeto, daquilo que eu introjeto para ele. Projeto é quando a minha ação vai direto para ele. Introjeto é quando a minha ação retorna para mim mesmo, só que eu tenho um campo de ações em torno que faz a pessoa criar uma situação. Por exemplo, você é convidado para ir em algum lugar e você não quer ir nesse lugar, e o seu esposo, por exemplo, foi convidado para uma festa de trabalho e você não quer ir nessa festa, e você vai nessa festa mal-humorada, vai nessa festa irritada. Essa sua irritabilidade, esse estado negativo que você está introjetando as suas emoções, e essas emoções introjetadas repercutem em todas as pessoas que estão naquele lugar. Ou então você discutiu com seu esposo, discutiu com a sua esposa, discutiu com seus filhos e vai para uma festa e lá tem que representar, representar que está tudo bem. Você está representando uma persona. Só que enquanto você está representando, você pode estar introjetando essas emoções, e quando você está introjetando, você está com um humor ácido, e esse humor ácido está fazendo as pessoas olhar, nossa, como que ela está aborrecida, coitada, acho que ela foi obrigada a vir nesse lugar. Então as pessoas realmente estão pensando algo de você, porque você está introjetando essa imagem. Ou então você está projetando e está projetando na impulsividade. Fala alto com seu marido, fala mal do seu marido, faz ironias alto. Porque esposa é tudo igual, só muda de endereço. Você grita, você fala isso alto. Então você está projetando para que as outras pessoas percebam que vocês não estão tão bem quanto está aparecendo. Nós fazemos isso de forma inconsciente, na grande maioria das vezes, mas também de forma consciente. Nós também temos a tendência de meter-se na vida do outro, extrapolar a linha do livre-arbítrio. Então a pessoa foi numa festa e vamos lá, a pessoa foi com uma roupa nada a ver com a festa, né? Foi lá e você vai lá e implica com a pessoa. A festa não é sua, não tem nada a ver com você. Para que é que você vai implicar se a pessoa está com vestido longo, com vestido curto, com a calça rasgada, com a calça não rasgada, coisa parecida? Por que é que você tem que se meter nisso? É que enquanto você está projetando, procurando pelo em ovo, chifre na cabeça de cavalo, procurando unicórnios na festa para disfarçar a sua própria agonia, o seu próprio mal-estar, você pode invadir o livre-arbítrio da outra pessoa. Eu sempre digo, você não está bem? Não vá. Não se socialize quando você não está bem. Por quê? Porque você não vai conseguir esconder isso. Não, está tudo bem, estou tirando isso de letra. Não é verdade. As pessoas que te conhecem sabem que você não é daquele jeito, e ela vai perceber sim que você está projetando, que você está introjetando, que você está sendo ácido, impulsivo. E às vezes a pessoa, nesse momento, acaba extrapolando. Se associar esse estado emocional
com álcool, com pessoas que você tem confiança e você resolve se abrir, isso pode ficar pior ainda, pior ainda. E isso tudo que eu estou falando dentro da personalidade, dentro do nosso traço de personalidade, nosso traço de comportamento, nosso traço de temperamento, as nossas facetas, as emoções, é um lado que nós sempre temos que olhar. Nós estamos começando e estamos falando de um tema que o nosso amigo trouxe sobre os cuidados, né? Então, essa semana eu perguntei, nossa, eu estou ainda sem um tema para trazer para a live, porque eu sempre faço a live dentro das sugestões de vocês. Vocês me mandam no privado as sugestões e eu, então, trabalho essa sugestão. E a pessoa me trouxe esse tema, esse cuidado, como que a gente deve nos cuidar com relação às emoções, para não ficar perturbado com o que o outro pensa, perturbado com o dia do amanhã, né? Então, se você perturba hoje, se perturba para muitos outros dias, e essa perturbação se estende num campo onde a sua psique, o seu ego, ele não consegue, o seu libido não consegue carregar e descarregar. Ele vai se afastando de você e você vai estendendo a sua preocupação para muito além do seu dia. Eu tenho uma preocupação com alguma coisa que vai acontecer lá no fim do ano. Lá nós não podemos ter isso, porque não somos os donos do amanhã. Isso mesmo, porque não somos os donos do amanhã. Nós só temos o hoje. Eu costumo brincar assim, olha, o passado é tudo aquilo que já foi, que já aconteceu, que não importa o que você fez e não adianta você prender-se na tentativa de refazê-lo. Ele já aconteceu. Não adianta você ficar pensando e se martirizando e pensando coisas do tipo assim, se eu pudesse voltar no tempo, eu faria desse jeito ou daquele outro jeito. Primeiro, você não vai voltar no tempo. Segundo, se você voltasse no tempo, a probabilidade de você fazer do mesmo jeito é imensa. Por quê? Quando nós voltamos no tempo, vamos fazer de conta, vamos figurar aqui que nós voltemos no tempo. Então, nós voltamos no tempo. Quando nós voltamos no tempo, nós não levamos a sabedoria de hoje. Nós voltamos no tempo exatamente no tempo que nós estaríamos. Então, se nós pudéssemos fazer isso, voltar no tempo, você não voltaria com o seu entendimento de hoje. Você voltaria no estado exatamente igual do momento que você fez aquela bobagem. A probabilidade de você repetir a bobagem é de 100%. Entende? Então, se martirizar e tentar voltar no tempo e achar que voltar no tempo você modificaria a situação, não modificaria a situação. E como ela já aconteceu, você tem que apenas arcar com as consequências dos seus atos. Agora, para pensar bem, eu já tenho as consequências dos meus atos. Imagina, além das consequências dos meus atos, eu ficar me martirizando para voltar no passado. Eu tenho duas preocupações. Entende que não perturbar o seu dia além do seu dia, não cuidar de maneira que você não se perturba demais, então você está no presente perturbando-se com o passado. Você está no presente perturbando-se com o futuro. E aquilo que você realmente precisa viver, aquilo que nós realmente precisamos viver, não está sendo vivido. Por quê? Porque nós só temos o presente. E o nosso presente dura muito pouco. Alguns segundos depois, o nosso presente já é passado e estamos em outro presente. E assim sucessivamente.
o início dessa live às 19 horas, tudo que eu falei no início já é passado. Já é passado. A única coisa de diferente é que, como ela está sendo gravada, na hora que eu editar, eu falei, eu posso, falei isso e isso, eu preciso retocar e falar de novo, ou trazer novamente esse assunto, porque não foi bem esclarecido. Mas o ato da minha palavra já está no passado. Quando a pessoa vive o passado ou o futuro, ela não consegue viver o presente, ela tem um abismo diante dos seus pés. Esse abismo, a falta dessa ponte de segurança, faz com que ela seja ansiosa, temerosa, indecisa, tem medo do futuro, tem medo de tomar as ações, não consegue tomar as decisões, porque ela está presa ou no passado ou no futuro. E aí o que a gente diz com relação a isso? Que isso é libido retida. O que é a libido retida? É a nossa pulsão de vida. Então é aquilo que faz com que eu tenha força, que eu tenha desejo, que eu tenha vontade de fazer as coisas. Se ele está retido, se ele está preso, eu entro na procrastinação, eu entro na depressão e não vou conseguir realizar estas coisas. Eu quero fazer uma coisa, eu quero ser um empreendedor, eu quero ser um estudante, eu quero ter um melhor relacionamento com os meus familiares. Mas se eu estou preso no passado, cobrando o meu familiar, cobrando a situação da minha vida, ou se eu estou preso no futuro, se eu estou jogando isso, eu estou naquilo que a gente diz que é uma não existência. Porque o único lugar que nós conseguimos existir é no presente. E eu vou ficando de uma maneira tão impulsiva ou tão negativa que eu estou sempre com problemas. E aí eu digo assim, nossa, a minha vida é muito complicada, é muito cheio de nuances que eu não dou conta. Essas nuances que eu não estou dando conta da minha vida não é as circunstâncias da vida, mas sim a maneira como eu penso, a maneira como eu ajo. O fato de eu adiar soluções, o fato de eu não me dedicar às melhores junções, faz com que a minha vida esteja sempre travada, sempre obscura. Então, as emoções, os cuidados, e nós vamos falar de cuidados, e o cuidado com esse olhar nas emoções, ela vai mostrar para a gente a importância de entender e trabalhar as emoções de uma forma mais profunda, de uma forma mais significativa. Freud diz isso, que as nossas emoções são influenciadas pelo nosso inconsciente e moldada pelas experiências do tempo que a gente já passou, dos conflitos não resolvidos e do futuro que vai chegar. Então, se eu não consigo, no presente, pensar e ajustar, alinhar as minhas experiências, estas experiências continuarão a causar atrito na minha vida presente. Por exemplo, eu tenho dificuldade de... Deixa eu pegar no profissional primeiro. No profissional eu quero ser um empreendedor, mas eu não sei por onde começar. O primeiro pensamento que nos vem é, eu quero ser isso, aquilo, aquele outro. E nós começamos a pensar um monte de coisa que nós poderíamos empreender, que nós poderíamos trabalhar. Todas essas coisas nós não consultamos se nós temos habilidades para isso. Eu acho que se eu fazer tal coisa eu vou ganhar muito dinheiro. Se eu fazer a outra coisa eu vou ganhar. Se eu fazer aquele outro vai ter um respaldo. Eu começo a criar situações e coisas onde a possibilidade de ganhar dinheiro é enorme. Mas ela é enorme se eu tiver habilidade. Hoje, por exemplo, eu brinquei com uma paciente dizendo
que se eu precisasse ganhar a vida fazendo comida ou cuidando de cabelo, a probabilidade de fracasso era de 100%, porque eu não tenho habilidade para os cabelos e eu não tenho habilidade. Eu admiro muito, viu, quem faz escova em casa, se arruma e coisa parecida. Eu não consigo fazer esse tipo de coisa. A probabilidade de eu não entender para que serve o secador de cabelo, além de secar o cabelo molhado, é muito grande. E fazer comida, a mesma coisa. Eu conheço o básico, sei o básico, não morreria de fome, mas o que eu sei fazer de alimento não serviria, por exemplo, para fazer comida fit, para oferecer para academias, para oferecer para isso, para aquele outro, porque eu não teria essa habilidade. Da mesma forma que eu não teria habilidade alguma de ser uma costureira. Eu já brinquei, inclusive, com vocês, que eu tenho medo que a máquina pegue os meus dedos. Ora, eu sei que a probabilidade da máquina costurar os meus dedos são 0, mas eu não sei lidar com isso, eu não tenho habilidade para isso, então não serviria por isso. Então, se eu quero ser um empreendedor, eu preciso saber o que eu tenho habilidade em primeiro lugar. Qual é o talento que eu tenho? O que eu sou habilidoso, que eu faria até de graça porque me daria prazer? Nossa, eu sou um excelente vendedor, eu vendo até água do mar, ou eu vendo terra, eu vendo terreno no mar, ou eu vendo mar no deserto. Eu sou capaz de vender qualquer coisa. Eu tenho um talento para... Antônio já está rindo. Eu tenho um talento para vendedor. Bem, se eu tenho um talento para o vendedor e eu faria isso até de graça, eu vou escolher o que satisfaz o meu ego, que eu conseguiria vender, a minha libido, que eu conseguiria ter prazer em fazer aquilo. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu conheço uma menina que vende lingerie. Eu absolutamente não... lingerie não, é roupa para dormir, sabe? Camisolinha, baby doll, não sei o que, não sei com o que. Eu absolutamente não entendo por que é que usaria um trem daquele para dormir, incômodo, cheio de renda, coisa parecida. Mas ela tem uma habilidade, gente, que dificilmente eu escapo das vendas dela. Por quê? Porque ela tem uma habilidade incrível. Ela consegue me convencer que aquilo é maravilhoso, né? Que aquilo é espetacular. A pessoa tem uma habilidade, ela vende uma coisa que ela gosta, que ela admira, que ela faz bem. Isso é desenvolver o seu talento. Então, não escaparia da sua também não, né? Então, é isso, a pessoa precisa ter essa habilidade. Então, ela não pode inventar de empreender uma coisa naquilo que ela não tem habilidade nenhuma. Eu sou excelente com negócios, eu sou excelente com jurídico, eu sou excelente com RH. É nisso que você tem que trabalhar, é nisso que você tem que empreender, onde você tem o talento. Porque senão você não vai funcionar. Eu sou uma pessoa criativa, eu sou ótima para criar coisas, inventar coisas, eu sou o professor Pardal. O professor Pardal é para as pessoas na nossa faixa de idade, né? Eu sou o professor Pardal. Ótimo, mas eu não sou capaz de vender. Então você projeta e arruma um vendedor. Porque senão você vai se fracassar, você vai ser um fracassado. Isso no ramo profissional. E eu só estou dando uma pinceladinha. Se você está dentro desse setor certinho, você não vai se preocupar com o dia de amanhã. Você não vai se preocupar com o passado. Você vai viver o presente. Você vai se autocuidar.
eu não sei, saímos do profissional, eu não sei educar os meus filhos. Por que você não sabe educar os meus filhos? Porque eu quero que agora eu já estou no âmbito pessoal, eu quero que os meus filhos sejam educados, fale baixo, seja gentil, venha à mesa para se alimentar, que toma banho, que seja tudo organizadinho. Você é organizadinho? Não. Então você não vai conseguir que os seus filhos sejam organizadinhos. Por quê? Porque se você quer que o seu filho seja educado, fale baixo, seja respeitoso, e você dá uns berros, o seu filho vai dar uns berros. Se você quer que o seu filho vá à mesa para as refeições, você come no sofá, olhando televisão, ele vai para o sofá vendo televisão. Se você quer que ele seja comportado num ambiente social, que ele sente, que ele se comporte, que ele fique quieto, mas você não sente, não se comporta no ambiente social, ele não vai fazer isso. Porque os nossos filhos, eles aprendem conosco. Então, nós temos que ter esse entendimento. Eu queria tanto que o meu filho tivesse uma força de decisão, tivesse uma autoridade, tivesse uma autonomia. Mas você não tem essa força de autoridade, não tem essa autonomia. Eu queria tanto que não reclamasse, mas você reclama. Então aquilo que, veja, é a projeção que o outro, o que eu quero que o outro faça. Para que o outro faça, é necessário fazer. Ninguém consegue obrigar que a pessoa faça alguma coisa para a gente, não tem jeito. Mas nós conseguimos exemplificar. O meu exemplo vai exemplificar. Se eu sou uma pessoa educada, se eu sou uma pessoa gentil, se eu sou uma pessoa que fala baixo, se eu sou uma pessoa que respeita o próximo, que tem sempre uma palavra de amor, de carinho, os meus filhos terão as mesmas características observando as minhas atitudes. Se eu sou uma pessoa grosseira, o inverso disso, meu filho vai ser exatamente o que eu sou. E ele vai achar que, nossa, não entendo, eu criei tão bem essa criança. Não, você não criou bem. Porque você não foi o melhor exemplo. Então, esses conflitos que vão acontecendo na nossa vida, eles vão acontecendo e nós vamos solucionando no seu dia adequado. Se eu tenho um boleto para pagar e esse boleto vence dia 25 de dezembro, pensar no dia 25 de julho como que eu vou pagar esse boleto, você está se jogando no futuro, num espaço e num tempo que vai te impedir de encontrar as melhores soluções hoje, para no dia 25 de dezembro você ter o dinheiro para pagar o boleto. Ah, Sônia, mas sabe o que é? É que eu fiz um monte de compra, de hipótese alguma eu vou ter condições de pagar, porque eu até desempregada eu estou. Mas por que é que você fez essas compras? É porque eu fico ansiosa, e quando eu estou ansiosa, eu saio gastando tudo que eu encontro, eu vou entrando em tudo que é loja e vou comprando, porque eu tenho cartão de crédito. Então tá na hora de quebrar o cartão de crédito. Se o dinheiro tá transformando você, se o cartão de crédito está transformando você num escravo das sucessões da vida, tá na hora de quebrar o cartão de crédito, de cortar, de picar. Ah, mas e o que vai acontecer a hora que eu estiver ansiosa? Como que eu vou fazer se eu não tiver um cartão? Que tal você sentar e desenvolver uma ideia, ou ficar calma e respirar e desenvolver uma ideia de como sair daquela ansiedade? Por que você está ansiosa? Qual é a causa? Porque você está num conflito. O que aconteceu ontem? Ou o que aconteceu agora? Ou o que você está com medo de acontecer? O que está te levando num conflito? Fazer efeitos ou ficar tentando corrigir efeitos só vai te levar a mais perturbações.
Agora, o grande problema e a grande dificuldade que acontece conosco, qual é? Nós não temos muita coragem de olhar para nós mesmos. Nós temos um medo de nos encarar tão grande que faz com que a ansiedade fique um pouco maior ainda. Então, os cuidados com as emoções, ela começa realmente nesse reconhecimento de que eu estou com as minhas emoções perturbadas. Puxa vida, baguncei todas as minhas emoções, a coisa não está dando certo agora, eu vou ter que resolver isso, e de que maneira que eu vou resolver isso? O primeiro passo é reconhecer e aceitar que as suas emoções não estão cuidadas. O que é cuidar das emoções? Porque às vezes a gente pode inclusive comparar com isso, se a gente tem uma ferida, um machucado. Quando a gente se machuca, o que a gente faz? A gente cuida desse lugar, limpa, desinfeta, passa um creme, não é creme, é uma pomada curativa, deu branco, uma pomada curativa naquilo, coloca uma faixa, você protege aquilo ali para sarar. Agora, as emoções é a mesma coisa, se elas estão complicadas, ela está como essa ferida aberta, a gente até diz ferida aberta nas emoções, ou então milindre nas emoções. O que são milindre? Um corte na carne, estou milindrado, estou triste, estou sofrendo, estou isso, estou aquilo. Então eu estou com esse machucado, é igualzinho o machucado que eu tenho aqui, só que esse machucado são nas emoções. Aí o que eu faço? Eu tenho que cuidar igual eu cuidei dessa ferida. Então, por que eu estou machucado? Por que eu estou desequilibrado? Por que eu estou ansioso? Por que eu estou na impulsividade? Então, às vezes a gente diz assim, nossa, Sônia, porque me deu uma raiva, um ódio tão grande que se eu pudesse eu matava a pessoa. Aí agora eu estou assim com sentimento de culpa, porque eu pensei isso, porque eu fiquei assim com tanta raiva, eu falei. Gente, todas as pessoas ficam com raiva, são emoções. Se uma pessoa dizer assim, não, eu nunca fiquei com raiva, essa pessoa está mentindo. Todas as pessoas ficam com raiva porque são as nossas emoções. E vai acontecer coisas nas nossas vidas que vai provocar esta raiva. O que a gente não pode é ficar morando na raiva. Se a gente mora na raiva, aí nós entramos numa situação patológica. Ou então nós ficamos muito milindrados, muito machucados, quando alguém faz alguma coisa e nem é aquilo, mas a gente toma aquilo como cobrança. Acho que foi domingo passado, vou contar aqui essa historinha. A pessoa falou para mim assim, aconteceu uma coisa agora há pouco, Sônia, porque eu tinha que tirar um carro, mas eu tenho medo de tirar o carro, daí meu marido mandou tirar o carro, daí eu não queria tirar o carro, e aí ele disse que eu não sabia tirar o carro, daí eu fiquei melindrada, porque eu sei tirar o carro, mas eu só estava com medo de tirar o carro. Olha o drama. Todos os ansiosos são dramáticos, são exagerados, né? Então eles são dramáticos, são exagerados. Eu falo isso e eu brinco com isso, porque o meu esposo fala assim, deixa de fazer drama, Divine, você é dramática demais. Então ele tem que fazer um drama, ele tem que dar uma de Liz Taylor, de Sofia Loren, de Angelina Jolie, representar, impulsionar a coisa, ele tem que ser dramático. A gente se melindra com o que o outro fala pra gente. Você não sabe fazer isso? Bem, se eu estou com medo de fazê-lo, é porque eu ainda não sei fazer com segurança. Eu sei fazer, mas não com segurança. Se eu estou com medo de fazer, é porque eu não estou com segurança. Se eu não estou com segurança, é porque eu não sei fazê-lo completamente. É muito difícil admitir, você tem razão. Eu ainda não sei fazer com segurança. Queres fazer? Mas fazer isso dói pra caramba. Então isso é
a ferida nas emoções, admitir que aquilo que a outra pessoa falou, ela está certa, eu só não quis aceitar. Ela pode estar errada também? Pode estar errada, mas em todos os casos é reconhecimento e aceitar. Reconhecer que você sabe, reconhecer que você não sabe, reconhecer que você está certo, reconhecer que o outro está certo, reconhecer e aceitar as coisas que podem acontecer conosco durante um dia de 24 horas. Cada vez que nós fazemos esse reconhecimento e essa aceitação, a nossa vida fica mais leve, a nossa vida fica mais tranquila. E nós tiramos a canga das costas do outro. Canga é um negócio que se coloca no animal para carregar as malas de viagem, coisa parecida, quando se fazia o transporte através de cavalo ou através de bois, no princípio da nossa história. Nós jogamos essa canga, esse peso, essa responsabilidade sobre nós mesmos e sobre o outro também. Agora, quando nós começamos a reconhecer, eu fiquei com raiva, assim, subiu os nervos, o termômetro passou do vermelho, se a pessoa passasse naquela hora na minha frente, eu matava. A gente chama isso de surto psicótico. A gente sai da nossa casinha, da neurose, e vai para a psicose. Mas como nós somos pessoas normais, a gente sai lá da psicose e volta para a casinha da neurose de novo. A gente não fica lá na psicose. Se a gente ficasse lá na psicose, nós teríamos um surto, outro surto, outro surto, e as pessoas que não saem da casa da psicose são pessoas que precisam de tratamentos psiquiátricos. Não são no nosso caso. Ah, mas espera lá, eu faço um tratamento com psiquiatra, eu sou psicótico. Não! São coisas diferentes. Eu estou falando de coisas diferentes. O psicótico, ele não consegue controlar a sua impulsividade, ele não consegue controlar as suas emoções. Ele sempre vai tomar uma decisão, ou quase sempre, ele vai tomar uma decisão que fere, que magoa o outro ou a ele próprio. Quando a gente magoa o outro, nós temos que reconhecer para o outro que magoamos, pedir desculpa. E se a pessoa não desculpar? Se a pessoa for uma pessoa muito valorosa para a nossa vida, nós vamos ter que trabalhar um tempo para ganhar esse perdão da pessoa. Gente, trabalhar para ganhar o perdão da pessoa não significa, de hipótese alguma, humilhação, abuso, coisas parecidas, que isso serão os próximos passos da continuidade dessas sequências de live que serão sobre os cuidados das nossas emoções, entendeu? Então, se nós não tomarmos cuidado, nós saímos dessa conquista do perdão da outra pessoa para humilhações, para abusos emocionais, para violências, para coisas que não cabem aqui nesse momento, porque é um outro passo. Tem pessoas que fazem isso? Sim, aos montes. É legal isso? Não, não é legal, porque a pessoa entrou num processo patológico. Então, não vou falar disso agora. Agora a gente está só na preliminar. Hoje é a primeira live que nós estamos falando desse cuidado emocional, desse como que nós cuidamos dessa ferida. Então, da mesma maneira que a gente faz o curativo aqui, que a gente coloca a pomada, que a gente vai esperar secar, que a gente vai esperar cicatrizar e curar, as emoções são os mesmos passos. Se eu nessa ferida começar a abrir e começar a mexer, cutucar, raspar e abrir a ferida, ela não vai sarar nunca. Nas emoções a mesma coisa. Se eu não fecho, se eu não aceito, se eu não reconheço, se eu não trabalho isso, ela vai fazer a mesma coisa. Ela não vai sarar, ela vai entrar num estado patológico. Esses estados patológicos nós vamos falar mais à frente. Os microfones estão abertos. Podem fazer perguntas à vontade sobre o nosso tema desta noite.
Oi. Vamos lá, eu vou abrir de novo, né? Antônio, vamos lá. Sônia, assim, olha, o mundo está meio que de ponta cabeça nesse momento, né? Ok? A coisa está bem globalizada. E como a gente pode trabalhar essa enxurrada de notícias que a mídia traz de forma preocupante? Porque qualquer meio de comunicação hoje não traz muita esperança. Eles fazem um complô para que a notícia chegue até as pessoas de uma forma preocupante. Aquela que impacta a pessoa e faz com que ela fique exatamente nesse disparo, assim, olha, o que vai ser do meu amanhã? Tá. Tá? Como ouvir tudo isso, trabalhar isso de uma forma que não afete, sabe, a tua esperança, o teu futuro. Certo. Tá? A primeira coisa é assim, as notícias, elas geralmente, elas têm o ênfase nas coisas mais negativas, nas coisas mais por que escandalosas? Por quê? Porque ela precisa de público. Se ela não tiver público, ela não vai vender. Se ela não vender, aquele meio de comunicação vai entrar em falência. Então, o que acontece? Eles aproveitam assim de algumas coisas. O estado de cultura, que é o ambiente em que nós vivemos, o estado de cultura, o estado educacional da sociedade que mora naquele lugar e os hábitos, né, o comportamento e os hábitos. Como uma sociedade tem a característica de não muito educativa, por exemplo, o Brasil, ele é um país que lê muito pouco. Muito pouco. Nós somos um país onde se fecham livrarias. Livrarias entram em falência. Por quê? Porque as pessoas, qualquer texto que é mais que 5 linhas é um textão. Então, hoje nós vivemos uma sociedade muito líquida, muito voltada para o imediatismo e para as soluções prontas. Então, ninguém quer soluções, as pessoas não querem pensar. Pensar cansa, pensar enjoa, pensar dá dor de cabeça. E o negativo, ele ainda é muito atrativo. As pessoas ainda deseja e espera esse negativo, ela sonha com esse negativo, ela observa esse negativo. E aí ela vai dar palco, ou vai dar mídia, ela vai ver isso. O que eu ensino para os meus pacientes, para as pessoas que entram aqui, que não são meus pacientes, que não trabalham comigo na terapia? Evita de ver notícias negativas e evita de ver notícias ruins. Existem canais muito bons que só trazem notícias boas. Existe inclusive um canal que chama Notícias Boas do Brasil. Ela tem uma tiragem muito pequena ou uma visualização muito pequena. Por quê? Porque são notícias boas. Então, evite ficar preso a telejornais sensacionalistas. Procure telejornais responsáveis, consciente da notícia que está passando. Você não vai ficar desinformado da vida. Você só não precisa viver no sensacionalismo da vida. Não venda medo para outras pessoas. E nós podemos começar isso com pequenos hábitos que nós nem prestamos atenção. Bom dia, fulano, como é que vai? Bom dia, não vou muito bem, não. Por que você não está bem? Você não imagina. E aí ele desfia um rosário de pena. Começa
primeiro você vai ouvir a pessoa, porque é falta de caridade não ouvir, e depois você rebate, em vez de você entrar naquele, é mesmo, as coisas estão ruins mesmo, é assim mesmo. Rebata isso com pensamentos positivos, com atitudes positivas. Outro dia a pessoa me disse assim, Soninha, eu não consegui dormir essa noite. Um paciente disse, por que você não dormiu essa noite? Eu estava lendo uma reportagem onde o nosso Sol vai entrar em extinção, ele vai virar uma supernova e vai destruir tudo, ele vai morrer e ele vai arrastar a Terra também. Eu falei assim, qual é a expectativa de vida do Brasil? Ele disse, a expectativa de vida do Brasil? Sônia, eu acho que é 80 anos. 80 anos. Quanto tempo mesmo que vai gastar para o Sol fazer isso? Daqui 300 trilhões de não sei o que. Eu falei assim, você está preocupado com uma coisa que vai acontecer daqui trilhões de anos? Isso é trazer perturbações para o seu ambiente sem nenhuma necessidade. Você olhar aquilo no intuito de informação, olha que interessante, a nossa estrela, que é um Sol amarelo, de quinta grandeza na nossa galáxia, tem tantos X de anos de existência, de sobrevivência, depois ela vira supernova, blá blá blá. É uma coisa. Você absorver isso para a sua vida é outra coisa. Entendeu? Então, a outra coisa que nós precisamos é demarcar território. Eu não sei, quase todo mundo tem cachorros, né? Tem gente que chama, tem cachorros. Não importa, o cachorro, principalmente se ele for o macho, a fêmea também faz, mas principalmente se ele for o macho, ele demarca território, ele faz xixi, as pessoas ficam super preocupadas com aquilo lá, mas ele faz xixi em vários lugares porque ele está avisando para os outros alfas, os outros machos, que aquele lugar é dele, que aquele cheiro é dele, que aquele espaço é dele. Quando não tem os machos, as fêmeas fazem isso também. Elas se vira rainha, então ela sempre domina. Então ela demarca o território dela. O ser humano precisa fazer a mesma coisa, demarcar o território dele. O território dele é o espaço salutar do ambiente dele, da casa dele, dos amigos, dos familiares. Ele não precisa expandir o território para lugares que ele jamais estará, né? Senão fica aquela coisa, quem já assistiu Jornada nas Estrelas fala assim, ir onde o homem jamais esteve, né? A voz do capitão falando, né? Não importa qual capitão, meu capitão preferido é o Kirk, ok? Né? Então eu sou da geração do Kirk, ir onde jamais o homem esteve. Então você não precisa ir onde o homem jamais esteve, demarca o seu território dentro do seu espaço, onde você pode dar conta. Fora disso, você não vai dar conta, você não vai conseguir conter as suas emoções, elas vão vazar, elas transbordarão, elas vazarão. Então é isso que a gente precisa tomar cuidado, certo? Ok. Mais alguma pergunta? E o tema é seu, hein? Foi você que trouxe a sugestão do cuidado das emoções. Então, você sempre vai abrir aí as perguntas. Né? Mais alguém? Hoje nós estamos em 16 pessoas. Bom, vamos lá, né, gente? Aproveitar um pouquinho. Bem, me falaram que eu explico bem. Viver o dia seguinte, né, de uma forma leve, como você nos ensina, né, na terapia e em todas as lives, é um exercício diário. Né? Exato. Ivone, pode perguntar, se abriu ali. Não é perguntar, é um comentário. Como é difícil você sofrer o dia de amanhã, mas não só seu, mas dos entes que estão próximos. É de filha, de neta, de mãe, de irmão, o que será, o que estão fazendo, como será o futuro desse povo. Você começa a corroer com tudo isso, sabe? Você começa a sofrer. Hoje eu já tenho um controle maior sobre isso, mas eu já apanhei muito sobre isso. É sofrer com antecedência sobre o futuro deles. O que eles estão plantando, o que vão colher, como vai ser esse futuro deles.
é sofrimento. Você tem que trabalhar mentalmente com tudo isso. É sofrimento, sim. Eu costumo explicar, isso que ela colocou, é uma grande realidade. Mães costumam se preocupar com filhos, com netos e por aí afora. Tem que se preocupar, ocupar a mente, pensar em fazer alguma coisa assim, viver a vida deles, não. Se colocar no lugar deles, se jogar lá no futuro e ver, também não. Nós não podemos carregar a cruz do outro. Bem, como que a gente sabe? A gente sabe que a gente consegue carregar só a própria cruz, só o seu próprio fardo. O nosso cérebro, o nosso corpo, a nossa existência dá conta de nós. Agora eu vou fazer uma figuração de o que é tentar carregar a vida do outro, levar o outro nas costas. Pensem todos na seguinte situação. Uma pessoa chega para vocês e pedem para carregar a cruz dele por 5 quilômetros. Bem, como você não pode carregar a sua cruz e a dele ao mesmo tempo, você vai pegar a sua cruz, que é o seu fardo, a sua história, a sua vida, os seus problemas, o seu trabalho, a sua existência, e vai colocar no chão. E você vai caminhar 5 quilômetros com esta pessoa. Enquanto você está andando, carregando a cruz dele, ele está te acompanhando junto. 5 quilômetros depois, você devolve a cruz para ele. Ele não te espera, ele continua caminhando. Você volta 5 quilômetros para pegar a sua cruz, pega a sua cruz e caminha mais 5 quilômetros até o ponto em que você o deixou, que ele não esperou, e ele continuou o caminho, foi embora, e ele ainda vai se vangloriar dizendo que você e ele têm a mesma vida, quase semelhante, e que ele está muito à sua frente e que você tem uma lerdeza. Só que ele caminhou 5 quilômetros, aqueles 5 quilômetros, e continuou a jornada dele. E você, para continuar a jornada do ponto em que ele continuou, teve que caminhar 15. Isso ele jamais vai contar. Entendeu? Então é por isso que a gente não carrega a cruz do outro. A gente pode ir junto. Olha, é o mesmo caminho. Esse é o caminho, essa é a solução. Você quer ir comigo? Você carrega a sua cruz, eu carrego a minha. Eu vou resolvendo os meus problemas e você vai resolvendo os seus problemas. E a gente pode trocar informações. A gente pode se unir e pode compartilhar. Carregar a cruz um do outro, nunca. Entendeu? Entender? Mais alguma pergunta? Oi, pode perguntar. Saninha, eu passei por isso muito tempo, né? Ficava me perdendo nas emoções, me perco até hoje, nós somos humanos, sempre vai acontecer isso, mas essa situação da gente ficar pensando muito, muito, muito no amanhã, o que ajuda a gente, que me ajudou, e que com certeza vai ajudar quem está nessa situação, é racionalizar aquela determinada situação, porque se você fica focando muito em determinadas situações, muito no amanhã, é como eu escrevi ali, quando a gente racionalizar e realmente entender que nós não somos dono do próximo instante, que é do próximo minuto, isso vai fazer mais sentido para nossa cabeça. Muito mais sentido, Sil. Por quê? Nós só temos o presente para viver. O passado já foi. O futuro nós não sabemos. Eu tenho medo do futuro. Criatura, aquilo que você está fazendo no presente, a probabilidade de amanhã ser exatamente igual, semelhante, parecidos e muito próximo é muito grande. Agora, se você não fizer nada, você não está construindo o futuro. A gente não constrói o futuro no futuro, a gente constrói o futuro no presente. Então é muito importante, sim. Por que eu estou preso lá no amanhã? Eu não faço nada no amanhã, eu só consigo fazer no presente. Está certíssimo, senhor. É racionalizar e acionar.
acionar. Para isso eu dou a seguinte solução: fato, qual é o problema? O problema é isso. Qual é a minha ação? Como que eu vou resolver esse problema? Qual é a solução? Executar o meu planejamento, aquilo que eu planejei fazer. Resultado vai ser positivo ou negativo de acordo com as minhas ações. Agora, muitas vezes nós não fazemos, nós procrastinamos porque nós temos o medo do que o outro vai pensar daquilo que eu vou fazer. E nós não podemos ter medo da ação do outro quando ela vai interferir na nossa ação. Se eu estou com vontade de fazer determinada coisa, eu vou fazer. Isso, gente, vale para tudo. Casar, descasar, mudar, trabalhar, para tudo. Mudar de emprego, mudar... Tudo. Ah, mas eu descasei de uma maneira que eu achei estranho. Bem, agora você não pode fazer nada. Você está feliz ou triste? Eu estou feliz, então toca a sua vida. Ah, mas e a outra pessoa, se a outra pessoa ficar muito triste, magoada? A outra pessoa tem que aprender a reconhecer, se perdoar, deixar ir, sair do desapego, assim como você. Ah, mas e se essa pessoa nunca me perdoar? O problema é de quem? Seu ou dela? É dela, criatura. Ah, e se eu nunca perdoar a outra pessoa? O problema é de quem? Da outra ou meu? Meu. Isso é racionalizar que a Silvana colocou ali. É isso. É saber se colocar no seu lugar. E saber aceitar e reconhecer as suas dificuldades e aquilo que você pode fazer e aquilo que você não pode fazer. Tem coisa que a gente não pode fazer? Tem. Tem pessoas que não mudam, nem que você colocasse Jesus Cristo ao vivo e a cores para ele numa live. Tem! Você entendeu? Mas a gente tem que entender que cada um a seu tempo. Você vai ficar chorando caraminhola, é a mesma história do Sol que vai destruir daqui 300, trilhões de anos. Entendeu? Fazer a gente faz. O impossível demora uns dias, né? Eu sempre brinco. O difícil a gente resolve na hora, o impossível demora uns dias, né? Os meus pacientes sabem que eu falo isso o tempo todo. O difícil eu resolvo na hora, o impossível vai uns 3 dias, né? Então, é isso, certo? Mais alguma pergunta, gente? Não? Antônio, meu querido professor. Vocês lembram do meu pé de laranja lima? Não, é no meu pé de laranja lima que tinha meu querido professor, né? Então, meu querido professor, né? A Sônia abordou um aspecto interessante. Muitos aspectos são interessantes e nos levam a refletir de formas diferenciadas. Mas ela disse algo que me levou a uma reflexão. Ela disse assim, as bibliotecas, as livrarias estão fechando, porque as pessoas não leem, né? E aí está uma grande causa dos nossos desequilíbrios, dos nossos medos, das nossas inseguranças. E por falar em leitura, existe um filósofo de fácil leitura que é o Epíteto. E o Epíteto traz uma coisa muito interessante que aborda bastante o que a Sônia falou. Ele pergunta assim para nós: você quer ser invencível? Então não lute com aquilo sobre o qual você não tem verdadeiro controle. Se nós lutarmos com aquilo que nós não temos controle verdadeiro, olha lá, Epíteto, A Arte de Viver. Procurem esse livro aí, tá bom? Aí ele continua um pouquinho mais e diz assim, que a nossa felicidade depende de 3 coisas, que estão sob o nosso poder. Olha como é interessante uma leitura que fala sobre a vida em 4 linhas. Está falando sobre a vida. Não lute contra aquilo que você não é capaz de controlar. E a sua felicidade, o seu conforto, a sua fortaleza, a sua descoberta depende de 3 coisas que você possui controle. A primeira delas é a sua vontade. Quero ver que tipo de jornal. Quero ler que tipo de notícia. É a minha vontade que determina isso.
E depois ele diz que as nossas ideias a respeito dos acontecimentos em que estamos envolvidos, ou que tentam nos envolver. E a terceira é o uso que nós fazemos das nossas ideias. Então, o que ele está nos dizendo? Que há em nós tudo aquilo que nós precisamos, como a senhora estava dizendo, para encontrarmos aquilo que nós desejamos, que é a felicidade. Só que para encontrar essa felicidade, precisamos buscar a nossa própria força. Só que nós, meus queridos e minhas queridas, nós somos já bombardeados, apedrejados, feridos desde a nossa infância por informações que são sim manipuladas para manter as nossas mentes sob controle. Por isso as bibliotecas fecham, por isso as livrarias fecham, porque ali está o conhecimento que a sua vontade pode te tirar de dentro de casa, vai até a livraria e fala assim: quais são os filósofos que você tem aí? Não é qualquer livro, não é qualquer coach da vida. Quais são os filósofos que você tem? Ah, eu tenho tais e tais e tais. Me dê um exemplar de cada um. Vai num sebo, custa R$3 um livro de um filósofo desse. R$3. E você senta e vai entender o que ele está falando e você vai se localizar. Então ele termina dizendo, Epíteto, nesse livro que elas mostraram, que a autêntica felicidade é sempre independente das condições externas. Olha que coisa interessante. O que está externo de nós não afeta a nossa felicidade se nós não deixarmos. Se deixarmos, afeta. Então é a história do sol, é a história das notícias, é a história que a Ivone está referindo de sofrer pelo outro, porque nós deixamos que o externo nos afete. Fechando essa minha observação sobre a live da Sônia, que me levou a lembrar de Epíteto, nós temos as respostas para todas as nossas perguntas. Todas. Mas não vamos encontrar na internet. Não vamos encontrar na notícia do dia a dia. Porque são informações vazias, que não saciam a nossa vontade, a nossa sede de conhecimento. Elas não vão responder à nossa busca pelo conhecimento, pelo aprimoramento. Não vão responder a isso. E vão nos confundir mais e mais. E quanto mais confusos nós permanecemos, mais distante nós ficamos daquilo que nós desejamos, que é nos conhecermos, para que possamos sermos o que a live traz, o amadurecimento da própria existência para o futuro. Porque o presente nós estamos fazendo agora. É Epíteto ou é o coach Pablo Marçal? Você escolhe. Você escolhe. É isso. É Epíteto ou é Pablo Marçal? 1 hora de Pablo Marçal dá para você ler 1 hora de Epíteto. É ao mesmo tempo. É o tempo da tua vida. 1 hora de Pablo ou 1 hora de Epíteto. Você escolhe. Assim. Uma coisa bastante interessante sobre o Epíteto é que ele nasceu escravo. Exato. O esforço, a inteligência aplicada, o exemplo de seu esforço levou o dono dele não só dar-lhe a liberdade, como colocá-lo nas melhores academias. Se tornou o melhor professor de sua época. Então nós não podemos esquecer disso. É porque eu não consigo tal, porque eu sou pobre, porque eu moro longe, porque não sei o quê, porque eu sou da periferia, porque eu não tenho estudo. Gente, autodidata, você não pode... O que o Antônio falou, os sebos estão cheios de livros. Compre livros, leem livros, estudem.
estudar, sabe? Os meus livros ali não são fantasias, não, são livros estudados. Não, e também não é, sabe? Também não é uma coisa que eu descobri recentemente. Tem um monte de estante cheio de livro, é uma capinha com relação a livro. Os meus livros realmente são livros. Qualquer lugar que eu pegar, realmente... Muitos são presentes da Célia. Muitos deles são presentes da Célia. Realmente são livros, sabe? Filósofos importantes. Precisa ler, gente. Precisa ler. Carl Sagan, Epíteto, Leon Denis, Augusto Cury, André Spoldieri, Augusto... A biblioteca dela é boa. Sabe, nós temos que ler, nós temos que estudar, nós temos que aprender. Podemos nascer até escravos da vida, podemos nascer pobres, podemos nascer na favela, seja alguma coisa. Saia do vitimismo, saia do medo de ser alguma coisa. Só complementando um pouquinho o que eu estava falando do Epíteto, tem um outro filósofo que fala que conhece-te a ti mesmo e conhecerá os deuses e o universo, né? Vocês sabem quem é. E o Epíteto complementa isso dizendo que você é aquilo que você pensa. O Epíteto fala isso, esse escravo. Você é aquilo que você pensa. E o outro diz, se você pensa e é aquilo que você pensa, você pode conhecer os deuses e o universo ou não. Não. É isso, gente. Muito bom. É isso, né, pequena? Fechar com filosofia é bom. Muito bom. Bem, nós encerramos aqui a nossa live. Até a semana que vem. Muito obrigada aí pela presença da Sueli, que começou hoje, né? Seja muito bem-vinda, Sueli. Se tiver dúvida, tiver alguma pergunta, não deixe de fazê-lo, não deixe de participar. Um bom fim de semana para todos e até a próxima semana. Um abraço para todos. Meu amigo, você conhece o canal Sônia Divine? Não conhece? Então vou te explicar o que é o canal Sônia Divine. Nós falamos das emoções. O que é o id? O que é o ego? O que é o superego? Como isso interfere na sua vida? O que é o inconsciente? Como que aquele amigo chega e interfere na sua vida e você nem percebe? Como você entra na roda dos ratos, gasta, fica endividado e nem sabe? É porque você não conhece o canal Sônia Divine. Você não conhece o Viva a Vida. Porque nós precisamos ter essa leveza de uma pena, o peso de um universo na nossa vida, tendo consciência do que nós somos, o que nós queremos, para onde nós vamos e de que maneira que nós vamos fazer isso. O canal Sônia Divine é um encontro de amigos. Tem lives semanais, de quinta-feira às 19 horas. Convide os amigos, venha para este programa, seja diferente, saia da rotina de todo dia, para de ver dancinha, venha aprender, venha se autoconhecer. Você não vai se arrepender. Se inscreve no canal Sônia Divine, ative o sininho, avise os amigos e faça aquela festa, a festa do autoconhecimento. Mude a sua vida, mude a sua rotina, saia do mesmo. Saia daquela situação de que eu não sei o que eu quero fazer, não sei para onde eu vou. Venha para o canal Sônia Divine e você vai se encontrar, isso eu tenho certeza.